Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire de hoje tem a grata satisfação de receber o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Ele vai nos falar dos 100 dias do governo Fátima Bezerra, bem como vai nos dizer como está o planejamento do governo nas áreas mais complexas e complicadas para serem administradas nos próximos anos. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para muitos amigos, telespectadores, telespectadoras, meu amigo Bonifácio, Arthur, Anderson, Tonico, Itamar Manso Maciel, minha amiga Márcia, Kessia, Francisco José e Edésio Macário. Meu caro vice-governador Antenor Roberto, uma satisfação muito grande entrevistar você no programa Ponto de Vista de hoje, que eu tenho certeza você, telespectador, telespectadora, vai acompanhar com muita avidez. Agradeço porque você, tão ocupado como é, tirou um tempo para a gente bater esse papo aqui tão bacana, num programa que certamente vai ser um programa que vai receber muita audiência hoje. Muito obrigado, Antenor. Eu que agradeço, Nelson Freire, essa oportunidade de estar aqui no Ponto de Vista e estou à sua disposição e dos seus telespectadores também. Desde quando começou a sua militância política? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudante inicialmente de Geologia, depois de Direito, me tornei liderança estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico de Direito Amaro Cavalcante e depois também tive a oportunidade de ser o presidente do Diretório Central dos Estudantes. E nesse período ingressamos na militância partidária, ainda na semi-clandestinidade, nos anos 80, início dos anos 82, por ali, e entrei no PCdoB e na direção do partido e nunca mais saí da política, esse é o fato. Muito bem, uma história realmente longa e muito produtiva. Você tem consciência de que é uma das grandes referências do atual governo de Fátima Bezerra? Bom, eu até agradeço essa sua afirmação. O nosso governo é um governo que tem, pela própria liderança de Fátima, uma liderança muito forte, uma mulher de muitas convicções, comprometida politicamente com os interesses do Rio Grande do Norte, mas ao mesmo tempo em que Fátima dá rumo, ela permite a formação de uma equipe extremamente unida, de forma que nós evitamos a ideia de um governo de projeções individuais, sempre a ideia de construções coletivas, porque todos estamos irmanados na ideia de que encontramos um Estado em situação dificílima, um Estado inviabilizado do ponto de vista fiscal e financeiro e, portanto, não há lugar para projetos pessoais isolados. É preciso que toda a equipe, e por sinal um dos pontos fortíssimos dessa largada de governo, foi a capacidade que Fátima teve de formar uma equipe extremamente profissional, com composição política, mas com grande sensibilidade social, porque muitas vezes fica aquela dicotomia que é falsa, o técnico e o político. Fátima disse, não, vamos formar uma equipe que é política e técnica. Claro que você tem que ter a formação técnica para dar consequência àquela pasta ou àquele órgão que você está assumindo, mas você tem que ser o ser político para ter a sensibilidade de refletir o que ela disse em praça pública e o que ela concertou com a população como programa de governo, que resultou na aclamação na sua eleição pela soberania do voto. Então, com isso, ela formou realmente uma equipe que eu considero uma equipe muito comprometida com esse projeto e por isso que nós já estamos, nesses 100 dias, dando demonstrações de grande capacidade de resultados para que no futuro o Rio Grande do Norte possa voltar a ser um Estado com desenvolvimento e com equilíbrio fiscal. Durante o período da transição que aconteceu, já dava para ver o tamanho do grave problema que o Estado estava atravessando? Sim, porque naquela oportunidade, a Assembleia teve um gesto de permitir que o então deputado Fernando Mineiro, aliado e partidário de Fátima, pudesse participar da relatoria do orçamento,
que foi um orçamento que já revelou-se para a população e para nós que estávamos naquele debate, e os técnicos, que era um orçamento com grande déficit, porque existiam receitas superestimadas e despesas subestimadas. Então, nós já sabíamos que ia encontrar um Estado desencontrado do ponto de vista fiscal, em que as receitas eram insuficientes para cobrir as despesas. E já com um déficit muito grande, de quase 2 bilhões. E fomos encontrar no financeiro um passivo, por exemplo, com servidores de quase 1 bilhão. Nós ainda temos servidores hoje que não receberam, melhor dizendo, os pensionistas e aposentados, que não receberam o 13º de 2017. Também uma dívida com fornecedores passando de bilhão. Então, nós tínhamos ali entre 2,8 bilhão já de, digamos, de buraco fiscal para ser enfrentado. Então, sabíamos que o Estado estava absolutamente inviável do ponto de vista fiscal. E com os serviços públicos e com a estruturação administrativa desmantelada. A própria contabilidade pública do Rio Grande do Norte estava sem conseguir responder às necessidades básicas, por exemplo, do que diz a Lei 4.320. Então, a contabilidade pública totalmente sem ter apontamentos suficientes para você organizar ou planejar no curto e no médio prazo a situação dos pagamentos, dos compromissos, das obrigações e da parte patrimonial também do Estado. Você falou, de fato, do desequilíbrio fiscal. Como é que o governo pretende fazer, o que pretende fazer para realizar o equilíbrio fiscal? Então, de imediato, Fátima, com muita sabedoria, ela, com essa equipe unificada, apresentou para a Assembleia um plano que a gente chama de crescimento sustentável. Isso é, digamos, um processo longo. Vai pegar o nosso governo e se espera que o próximo governo tenha o mesmo compromisso. Para colocar as despesas dentro da capacidade das receitas, nós vamos ter que fazer um crescimento que leve em conta o tamanho da inflação e o crescimento. Qual é a diferença desse plano de crescimento sustentável que a gente está fazendo, está tramitando na Assembleia Legislativa, em fase já de conclusão? É que, diferente do que foi o teto de gasto do Temer, nós tiramos do alcance desse ajuste fiscal as áreas mais essenciais e nevrálgicas do ponto de vista da demanda da população, que são saúde, educação e segurança. Então, esse, digamos, é o grande vetor para você só expandir a despesa dentro da sua capacidade de receita. Por isso que levará muito tempo, em razão de você já enfrentar um déficit dessa ordem. A outra questão que nós estamos enfrentando, a depender da dimensão da reforma da Previdência, é a reestruturação do sistema previdenciário, que também ficou totalmente inviabilizado, inclusive com os saques que aconteceram, e esse passivo hoje a gente enfrenta com a conta 100, que é uma conta que você devia estar pagando a folha apenas dos ativos. Então a gente tem também que enfrentar o problema das pensões, das aposentadorias. Qual é esse passivo hoje aqui no Estado? Mensalmente, nós já temos um déficit estruturante da ordem de 130, passando dos 130 milhões. Por isso que dá mais de 1,5 bilhão, 1,3, 4, dependendo do exercício financeiro. Então, por isso que você tem que enfrentar isso estruturalmente com uma lei como essa. Agora, é claro que a população não vai parar de pedir e demandar seus serviços, suas ações. Então, além disso, o que é que nós planejamos para cobrir o déficit da folha, que é de 1 bilhão? Na sexta-feira, 26 de abril agora, o leilão dos royalties, que é uma concessão que você faz de um crédito futuro para o sistema financeiro, onde se espera, a partir de 315 milhões, você arrecadar com essa operação. Também a negociação da folha, para o segundo semestre, essa renovação dessa negociação com os bancos, que pode juntar uma quantia que, somando os royalties e mais a venda da folha, nós poderíamos enfrentar, digamos, pouco mais da metade já desse passivo de servidores. Porque a orientação de Fátima é o seguinte: a despeito da crise, o vetor número 1 é pagar o salário dos servidores, as aposentadorias e as pensões dentro do mês. E com um detalhe, desde que assumimos em janeiro, a folha é paga de uma forma bruta, porque também no Rio Grande do Norte, a crise tinha chegado num ponto que o governo anterior não pagava mais a folha bruta. Significava que havia a consignação sua, debitada no seu contra-cheque, mas ele não entregava ao sistema financeiro. E isso fez com que o sistema financeiro recuasse na relação de crédito com a administração pública e também com os administrados, que já não podem mais renovar os seus financiamentos se quiserem fazê-lo. Então, esse também foi um fato novíssimo que nós enfrentamos. Ordem da governadora pagar a folha bruta,
para que tudo que se tira do contra-cheque do servidor, um CDC, por exemplo, um débito de uma associação, seja transferido para quem é o verdadeiro credor. Fizemos também, nesse enfrentamento, um comitê de gestão foi formado para enfrentar a dívida com os fornecedores, mas revisando os contratos. E a economia estimada que nós estamos fazendo de contratos já é da ordem de 25 milhões só para o exercício de 2019. E aí numa visão, como disse, conservadora. Então, veja bem, nós estamos conseguindo economizar com a revisão 28 milhões. Então, você chama o fornecedor e vai discutir aquele contrato. Se tiver excesso, você pactua com ele o que está devendo a ele, mas sob novas orientações de valor desse contrato. Também fizemos um enfrentamento na questão da circulação de carros. Só com o controle de carros nós já economizamos mais de 550 milhões de reais. Então, é o que a gente chama também o dinheiro de ponta, os pequenos valores que você vai juntando e vai permitindo você fazer essa gestão em 4 meses, dificílima, porque para pagar essa folha em dia, nós também tivemos que fazer um grande contingenciamento no orçamento de quase 1 bilhão. Então, significa que você tirou um dinheiro possível das secretarias e os órgãos usarem. Significa que o seu custeio está ali no limite. Você vai pagar. Aparecem contas que nos surpreendem, como agora apareceu uma conta de mais de 8 milhões inicialmente, mas já vai em 11 com a COSERN. Então, são coisas que você vai no dia a dia enfrentando. É como eu quero resumir essa questão da fiscal, dizendo que nós temos tanto um olho no peixe como o outro no gato. Nós vimos a questão grande, macro, por isso nós botamos uma lei dessa de ajuste fiscal, controlando despesas dentro da capacidade de receitas de longo prazo. Nós fizemos ajuste na questão do custeio, fazendo o contingenciamento e fazendo uma melhor utilização desses valores e estamos revisando os contratos. Então, tudo isso importa em economia. E para os servidores, pagando em dia com a folha bruta. E atrás desse recurso extraordinário para começar a pagar esse passivo. Então, essa, digamos, é a ideia da estrutura mais geral do que você falou na parte financeira. E aí, durante o papo, a gente vai poder falar um pouco da repercussão disso nas pastas, como cada pasta está conseguindo desenvolver suas ações nesses 4 meses. Uma pergunta que eu não posso fugir dela. Dá para ampliar as receitas sem haver aumento de impostos? Já estamos fazendo. Dentro dessa grande equipe que Fátima formou, além dessa equipe de finanças, que tem à frente o nosso Aldemir Freire, nós temos o Carlos Eduardo Cadu, com toda a equipe da tributação. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com as próprias lideranças do sindicato, dos auditores, e eles diziam isso para nós. Nunca houve uma sinergia tão grande entre o governo e a Secretaria de Tributação. E está dando certo, porque os pactos são consertados, as concertações são feitas, os pactos são feitos, e as partes cumprem esses pactos. Tanto o governo cumpre sua parte, como, no caso, os servidores da Secretaria de Tributação. Então, nós temos feito um crescimento da arrecadação, com grandes operações que estão sendo feitas. Nós lançamos no jogo ABC América o Nota Potiguar, que é um controle que nós queremos ganhar. Já foi feito no passado? Foi, mas nós vamos fazer agora com nova metodologia e com novos instrumentos de controle social. A Nota Potiguar é exatamente para que o cidadão volte a ser estimulado a cobrar a nota fiscal, porque na questão fiscal, na educação fiscal e a relação de Fátima com os empresários, com os empreendedores, com a Fierne, com o Sebrae, com o Clube de Diretores Lojistas, enfim, com o pessoal da ANOR, as áreas da agropecuária, tem sido um grande diálogo. Nós não queremos ter uma visão punitivista na questão da polícia administrativa chamada, que é a parte que você faz essa fiscalização e o controle. Nós queremos fazer um processo também educativo e de equidade econômica. Porque os próprios empresários que chegam através de suas associações, de suas representações, dizem: não é justo que nós cumpramos todas as nossas obrigações e estamos, ao mesmo tempo, disputando economicamente com o mesmo segmento, a mesma segmentação econômica, que não cumpre suas obrigações fiscais. Isso quebra a equidade econômica da competição. Então, o governo está oferecendo instrumentos hoje de controle e fiscalização, inclusive vamos restabelecer as fronteiras físicas que tinham sido eliminadas. Hoje nós não temos recursos suficientes para restabelecer todas, mas vamos começar com 2 que estão sendo pensadas pela Secretaria de Tributação, e só vamos conseguir fazer graças a um convencimento e uma parceria com o próprio Banco Mundial, que viu essa necessidade, e hoje todo o financiamento de estruturação que você tem em obras, em serviços mais de logística, só podem ser feitos com esse recurso do Banco Mundial, que é esse empréstimo que começou há 2 governos atrás, porque a capacidade de investimento com recursos próprios do Estado do Rio Grande do Norte é 0. Então, até nisso nós pensamos.
Se nós queremos crescer as receitas sem aumentarmos impostos, nós temos que trazer a tecnologia de ponta na área e a inteligência para dentro da tributação e temos que trazer esses postos de fronteira físicas que foram eliminados no passado, o que foi um erro na nossa forma de ver. E daí vamos restabelecer 2 postos. Então, nós temos hoje uma Secretaria de Tributação azeitada, convencida para arrecadar, porque, Nelson, é uma coisa surpreendente nessa credibilidade que Fátima tem e com essa equipe que ela formou. É que desde o início nós fomos paulatinamente, no diálogo também, além do setor empresarial, nós instalamos uma mesa de negociação permanente com os servidores, tanto os servidores civis como os servidores militares. E eles aprenderam a navegar com o Estado nos números reais, viram que nós não escondemos números, que não há possibilidade de se pagar com receitas correntes líquidas e as receitas de transferências. Por exemplo, a folha, além da folha, não é possível pagar as folhas que estão represadas, que o governo, de fato, está fazendo esforço para isso, e nessa negociação nós temos evitado as greves, as paralisações, com prejuízo para os servidores, para os administrados, e estamos honrando os compromissos assumidos nessa mesa de negociação. No que diz respeito aos poderes, quer dizer, você se relaciona com empresários, com os empreendedores, com os servidores, e também com os poderes legislativo, o poder judiciário, com a defensoria. É simplesmente fundamental isso. E uma coisa que você colocou que eu achei bacana é que o próprio setor empresarial e os órgãos patronais estão tendo esse contato e essa conversa. Eu acho que isso é muito saudável, muito salutar. E além da conversa, do diálogo, por que prospera? Por que eles veem que é crível? Porque depois da conversa vem a concretude do que você pactuou. Então, por exemplo, na questão dos poderes, nós levamos a eles um debate, e os números nossos mostraram, de que a crise não era mais só do Poder Executivo. A crise fiscal, financeira, era do ente federado. Mesmo aqueles espaços orçamentários e financeiros que eles tiveram no passado, não existiriam mais. E aí foi muito importante, porque hoje o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Ministério Público e a Defensoria entraram no que a gente chama de um regime de solidariedade. Esse mês que passou, nós conseguimos pagar a folha, modulando, inclusive, transferência dos chamados duodécimos, sem interromper os serviços do Poder Judiciário, sem interromper os serviços do Poder Legislativo, apenas na modulação da transferência, porque eles viam que o governo não estava escondendo números, que o governo estava fazendo aquilo que estava sendo pactuado e cumprido na mesa de negociação. Com os empresários, nós criamos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é outra secretaria que faz um trabalho fantástico, a questão das câmaras setoriais. Então, já estamos discutindo com a indústria, com o comércio, e assim tem sido nas pastas das políticas públicas. A segurança, você tem visto o resultado. Sem poder contratar, só mantendo as diárias operacionais, porque não adianta você dar a diária operacional no ato administrativo e não pagar o policial. Isso desarmava e desmoralizava as operações. Hoje você tem essa sensação de segurança porque as diárias operacionais estão sendo pagas. Os hospitais, nós estamos restabelecendo abastecimento, os serviços. Claro, é enxugar um pouco de gelo, a saúde ainda vai levar muito tempo, mas já há uma melhora sensível nessa questão. Na educação, as escolas começaram a funcionar, apesar da precariedade das instalações, mas o professor Getúlio colocou isso. Então, nas políticas públicas, o emergencial está funcionando, mas nós podemos debater, se hoje não for suficiente também, os detalhes dos planejamentos que nós temos na área de segurança, na área de educação, saúde, infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, que nós estamos fazendo também um trabalho que é revolucionário, é inovador, a articulação institucional com a universidade, com os institutos federais de educação. Então, nós temos muitos assuntos que nós podemos desenvolver também ao longo das entrevistas que nós podemos no futuro voltar a ter também. Com certeza, com certeza. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho.
Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece outros serviços em outras especialidades, tanto na Miguel Castro como na Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o vice-governador Antenor Roberto. Antenor, o não alinhamento de Fátima com o governo federal poderá prejudicar alguma coisa, trazer algum problema na solução desses gravíssimos embaraços que a própria equipe já percebeu que existiam? Tirando o prejuízo geral que ele já está causando à nação, não há uma modulação específica com relação ao Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte hoje está inserido numa articulação com os demais estados do Nordeste, chama-se o Fórum dos Governadores do Nordeste, onde tem se discutido, a partir de construção de consórcios, a forma de se relacionar com o governo federal. Porque é isso, a despeito das diferenças políticas, mas você tem que se relacionar diretamente com a presidência e com os ministérios. E alguns ministérios, até por terem maior ou menor capacidade técnica, respondem melhor a isso. Então, nós temos tido com esses ministérios que têm algum perfil técnico, um bom retorno na área, por exemplo, do desenvolvimento regional. Fátima sempre tem conseguido avançar nesses diálogos. E como nós temos uma capilaridade no nosso secretariado, por exemplo, o professor Getúlio da Educação, esses ministérios eles têm um corpo técnico que dialogam conosco. Então, hoje o prejuízo, tirando o prejuízo das dificuldades gerais que o Brasil tem, do governo federal com relação aos demais estados, não há a gente não pode dizer uma discriminação específica com relação a Fátima, ou a Flávio Dino, do Maranhão, ou ao Rui do Ceará, aliás, o Rui da Bahia, ou qualquer governador que tenha uma diferenciação política e ideológica. Isso ainda não está posto. O problema é que o governo federal não conseguiu ainda responder às demandas dos governadores com relação, por exemplo, no caso, aos investimentos para fazer o saneamento.
porque todos passam por uma crise, não só o Rio Grande do Norte, mas também crise fiscal ou no sistema previdenciário. Então, essa troca do governo federal terá que haver, sem dúvida nenhuma, além daquelas obrigações que são os repasses constitucionais que independem de relacionamento político, elas acontecem automaticamente. Mas hoje essa não é uma causa central que impede as ações governamentais. O que falta é o governo central, na verdade, o governo da República, mostrar ainda que veio, quais são as grandes metas que vão ser enfrentadas e atingidas no seu governo. O que o governo pretende fazer para reverter essa queda da atividade econômica mais importante do Estado, que é o turismo? E como vai tentar fazer para que os preços das passagens voltem a um patamar de normalidade? Já estamos enfrentando no CONFAS, porque nós somos surpreendidos também, além daquela negociação que tinha sido feita, em que a gente abriu mão de 39 milhões de incentivos fiscais para as companhias aéreas, que nos deram em troco diminuição de voos e encarecimento dos voos. Então, isso já está sendo enfrentado com as companhias aéreas, mas nós encontramos um óbice, que era o fato dos estados vizinhos já baixaram também e já estão naquela guerra fiscal e ainda tinham nos impedido de participar dessa concorrência junto no Conselho, no CONFAS, no Conselho que trata da questão fazendária em todo o Brasil. Então, Fátima, com muita coragem e com nossa equipe competente do CADU, que é o nosso secretário de tributação, enfrentamos isso e o governador do Distrito Federal se comprometeu com a governadora em reverter o óbice que existia para o Estado do Rio Grande do Norte, entrar nessa competitividade de poder voltar a discutir a alíquota do querosene da aviação, mas também com contrapartida para a questão das companhias. Então, eu acho que no médio prazo nós vamos voltar, até porque estão chegando os voos internacionais. Em novembro começa a ter voo da Holanda, o voo charter. Nós estamos ampliando a questão de Portugal, já temos aqui também na América Latina, que você tem países vizinhos, além da Argentina, Chile, Paraguai, voltando muito a visitar o Rio Grande do Norte, então nós estamos trabalhando nisso. E a interiorização do turismo, também a secretária Aninha tem feito um esforço, trabalhando nessa perspectiva, que é a orientação da governadora. Nós não queremos só o turismo de sol e mar, que é importantíssimo, precisamos, e para isso temos que ter os acessos aos equipamentos do interior, que são a questão das rodovias, que passado esse período de chuvas, que é mais uma operação tapa-buraco, nós já estamos com 7 rotas rodoviárias a serem enfrentadas com o financiamento do Banco Mundial, então nós vamos melhorar os acessos para esses equipamentos e estamos nessa negociação. O Rio Grande do Norte vai voltar a ser realmente ter um novo olhar dos investidores. Já estamos recebendo grupos de resorts que vieram mostrar suas ampliações de investimentos ali na área de Bahia Formosa. Nós temos novas indústrias se instalando no polo industrial de Goianinha, uma indústria dinamarquesa que está vindo aí. As eólicas vão se expandir. O Rio Grande do Norte tem 2 ativos importantíssimos para atrair o investidor: água e energia. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nossa está se preparando exatamente para oferecer todas essas diretrizes. O IDEMA fazendo um trabalho para cada vez mais ser um órgão ágil, eficiente. Nós vamos, inclusive, trabalhar para desmistificar essa questão dos investidores. Essa ideia de que o IDEMA, como órgão de controle, com a procuradoria, atrapalha o desenvolvimento, não existe isso. O que nós precisamos dar é transparência para os investidores, para eles saberem que, como em qualquer lugar do mundo, o Estado tem que apresentar a planta do investidor, onde é que tem segurança jurídica para você investir. Então, se você que é um homem muito experimentado em viagens, você sabe que o investidor chegar em qualquer país da Europa, se ele quiser, por exemplo, instalar um equipamento náutico, ele não precisa pensar que um órgão vai colocar mais ou menos óbices, porque primeiro ele vai saber qual é aquela região daquele país em que você pode instalar um equipamento náutico, um equipamento portuário, ou um equipamento de uma indústria de cosmético, ou mesmo uma indústria alimentícia. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Antenor, como eu lhe disse, ao fazer essa última pergunta, infelizmente o programa é muito bacana, mas o tempo é curtinho. Com certeza, muitos assuntos ficaram para uma nova entrevista. Eu quero entrevistar você novamente no segundo semestre, para poder você responder para a gente as coisas que ficaram aqui ainda em stand-by. Mas, desde já, renovo os agradecimentos e desejo muito sucesso. Muito sucesso para você como vice-governador, além de vice-governador, um grande auxiliar com a sua competência, com o seu conhecimento das coisas. Você deu realmente uma entrevista muito bacana e desejo que você continue com muito êxito na função e na missão de vice-governador. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado também a você por essa audiência que faz com que o nosso programa aconteça semanalmente com tanto sucesso. Certo de que o próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento.
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.